Bom dia, Deus abençoe sua vida, derrame graça e poder sobre o seu coração. Estendas o Senhor o braço de poder e de glória sobre seu lar, sua família, sua parentela, seus entes queridos de longe e de perto. Esteja a sua cidade abençoada a todos aqueles que lhe rodeiam, com muita presença de Deus em nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, o capítulo de número 23, a partir do verso de número 13, que diz o seguinte: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso, serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos, quem que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão dízimo da hortelã, do edro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Essa palavra, a começar aqui no verso de número 13, o Senhor Jesus começa com os chamados ai, né? E o primeiro ai, ele diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Você vai ver essa repetição de palavras, né? Ele diz: ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas. Eles chamam eles de atores fingidos. E é tão interessante que o primeiro alerta de Jesus aqui diz que eles não entram no reino dos céus e ainda impede as pessoas de entrarem, né? Porque pregam preceitos humanos, pregam doutrinas humanas que não têm nenhuma valia contra o pecado. Simplesmente tem uma aparência até de uma coisa boa, mas não protege, não livra o homem da corrupção moral que existe, né? Porque desde Adão o homem é um ser decaído e ele só é restaurado através do conhecimento de Jesus Cristo, que liberta pelo conhecimento da palavra, e a própria palavra vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, aqui eles impediam as pessoas de ir, porque nem mesmo eles iam com suas atitudes, porque não adianta pregar bonito, falar bonito, e as suas atitudes forem horríveis, né? Você está se afastando do reino dos céus, e quem está te ouvindo também, você está fazendo a mesma coisa com essa pessoa. E diz aqui: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Aproveitam, né, das pessoas que não têm e que deveriam ser ajudadas pela própria igreja, porque o dízimo, a oferta, ele entra para ajudar a viúva, o órfão, o necessitado, o estrangeiro,
e o sacerdote, né? E infelizmente ele é desviado para tantas outras coisas, é feito tantas outras coisas em vez de fazer o principal. E esses homens vão para a casa das viúvas com pretexto de longas orações, simplesmente para devorar tudo que ali tem. Usam, né, a religiosidade, usam esse disfarce terrível. Ainda continuando no verso 15, ele diz o seguinte: aí de vocês que percorrem terra e mar para fazer um convertido, ou seja, sai para pregar e vai de um lado do outro para vários cantos para converter uma pessoa, mas quando conseguem, torna aquela pessoa filho do inferno 2 vezes mais do que eles mesmos, porque continuam ensinando preceitos humanos e não o evangelho simples de Cristo, não o evangelho que liberta, que mostra para o homem que Cristo pagou o preço na cruz do Calvário para o salvar dos seus pecados, para o libertar, para que ele verdadeiramente seja livre e consiga, com esse evangelho que o libertou, libertar outros tantos, sem para isso cobrar nada, porque a palavra de Deus diz: o que de graça recebeste, o de graça também dê. Então ninguém é obrigado a pagar nada para ninguém por trazer a mensagem da palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia vai nos ensinar que aquele que ensina a palavra, aquele que está aprendendo, reparte os seus bens com aquele que está ensinando, ou seja, é uma troca de carinho, de amor, não é algo obrigado. E aqui, esses homens o tornam 2 vezes mais filhos do inferno, porque fazem as pessoas seguir os seus preceitos, fazem as pessoas seguir os seus mandamentos, as suas regras, e não a verdade de Deus. Diz mais ainda que: ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos e insensatos, quem é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se jurar pela oferta, está sobre ele, está obrigado ao seu juramento. E é isso que as pessoas têm apregoado, né? A importância está na finança, a importância está no dinheiro, a importância está na oferta, no dízimo. Sim, ofertamos e dizimamos, mas isso não é o mais importante, né? Tem gente que chega a dizer nos cultos: chegou a hora mais importante, né, também no culto. A hora mais importante é o momento, desde que você sai da sua casa e vai para adorar o Senhor. Você não vai para a igreja para receber nada, você vai para se doar, você vai para servir a Deus e ao seu semelhante. Essa história de que eu vou buscar o poder, não, a Bíblia nos ensina: entra no teu quarto, fala secretamente com o teu Deus secretamente te ouvirá. Na realidade, você vai para a igreja para se entregar, cultuar quem é maior do que você, adorar quem é maior do que você. Você não vai para buscar algo de querer de Deus, algo em troca. Pelo contrário, desde o momento que você acorda, desde o momento que você dorme, Deus sabe tudo que é necessário. A Bíblia chega a dizer que antes da palavra sair da sua boca, Deus já sabe o que é necessário para você. Então, meu querido, não fique pensando que isso é mais importante e ao ponto de levar as pessoas a fazerem de Deus como se fosse uma barganha. Estou te devolvendo agora, o Senhor é obrigado. Deus não é obrigado a nada. Ao contrário, nós é que somos obrigados. Deus, ele ama e zela a sua palavra. E quem pratica a sua palavra, Deus zela por essa pessoa, porque está fazendo aquilo que agrada ao coração de Deus. Mas Deus, ele não é obrigado a nada. Deus, ele é dono de tudo e de todos. Diz mais aqui ainda o texto que: ai de vocês, né, fariseus, que dão dízimo da hortelã, né, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Quantas pessoas que não é justas, quantas pessoas que não são misericordiosas, ou seja, vai ter que perdoar o outro, vai sentir dor no coração por perdoar, mas vai perdoar. E quantas pessoas não são fiéis. Então, antes de ser um dizimista, a primeira coisa que você tem que ser é justo, fiel
e misericordioso. E aí sim, você se torna uma pessoa de fácil condução pelo poder do Espírito Santo. Vocês não devem jamais, como diz o texto aqui, deixar de praticar esses atos que Deus está dando para que os homens pratiquem. Justiça, fidelidade e misericórdia. E aí sim você se torna uma pessoa que quando for dizimar está com o coração puro e limpo. Porque a Bíblia ainda vai dizer que se nós temos alguma coisa contra alguém ou alguém contra nós, nós temos que deixar ali e acertarmos com a pessoa para depois vir trazer a oferta, o dízimo. Porque Deus, Ele não está olhando diretamente o dinheiro. O dinheiro ele é trazido para ajudar a própria obra e Deus vai sim abençoar. Mas Deus, se você jogar o dinheiro para cima, Ele não vai pegar, Ele vai cair no chão. Porque Deus está preocupado sim com o seu coração. É como no caso de Abel e Caim. Deus atentou para Abel e a sua oferta. Ao passo que Deus também olhou para o coração de Caim e para a sua oferta. Deus olha primeiro para quem é o ofertante e não para a oferta. Deus não se impressiona com dinheiro nem com ofertas. Deus se impressiona com o coração. Diz mais aí, guia cego, vocês como os que engolem um camelo. Nas pequeninhas coisas, né? Não pode isso, não pode aquilo, mas engole um camelo. São tudo preceitos humanos, tudo passa. São doutrinas humanas e passam. Me lembro muito bem com a época que os cristãos não podiam ouvir rádio, depois começaram a ter programas na rádio. Proibiam-se de assistir televisão, hoje tem programa em televisão. Proibiam a internet, diziam que era do diabo, e hoje tem sites das igrejas, fazem cultos pela internet. São tudo preceitos de homem. Não pode usar isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer... Tudo vai perecer. Porque vocês têm que ensinar a grande verdade de Deus. E esse ai é para todos aqueles que são fariseus, mestres da lei. E Jesus chama eles de hipócritas. Que você não seja um hipócrita. Que você seja aquele que ensina aquilo que Cristo está dizendo, com toda a simplicidade, sem nenhuma invenção, sem querer manter as pessoas como suas lideradas, porque na verdade você está levando as pessoas a um líder maior, que é Jesus. Pai, que essa manhã seja repleta de muita unção, muita graça sobre a nossa nação, sobre o mundo inteiro, sobre aqui a cidade de Paulo Ramos, no Maranhão, e o Senhor estenda os teus braços poderosos, abençoando a cada ser humano. É a nossa oração, para que sejamos, Senhor, livres de toda hipocrisia e sejamos verdadeiros para a glória e a honra do teu nome. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço. Um vídeo longo? Sim, porque esse capítulo é bem longo, amém? Um forte abraço, Deus derrame muita unção sobre sua vida.